Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Eu sou Hugo Dumont, nós estamos no Centro Espírita Vinhas do Senhor, ao vivo pelo Facebook. Eu gostaria que você pudesse curtir a nossa página, se inscrever na nossa página também, curtir os nossos vídeos, ajudando assim a difundir a doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer uma leitura e algumas interpretações sobre uma das proposições mais interessantes que o Cristo nos colocou dentro das bem-aventuranças. Uma parte que está dentro do capítulo número 5 do Evangelho de Mateus. A gente vai explicar isso sempre numa tríade. Vamos fazer um triângulo. Primeiro nós vamos explicar uma contextualização sobre o Evangelho de Mateus. Vou explicar para vocês como é que funciona o Evangelho de Mateus. Depois disso eu vou falar sobre a paz na visão do Cristo, em sua visão mais pura. O que significa ser um pacificador? E por fim, como sempre temos colocado essa proposição, vamos expor um modo muito prático, muito palpável, de como podemos colocar a paz em nossas vidas. E como podemos então executar o ensinamento do Cristo na nossa vida, no dia a dia. Essa é a nossa proposta de hoje. Para realizar a nossa atividade, vamos fazer uma prece inicial, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua doutrina, os fundamentos da aproximação para com Deus e de como colocar a paz em nossas vidas. Solicitamos o Teu concurso amigo e superior, para que possamos sair daqui hoje com o máximo de entendimento sobre as bem-aventuranças da pacificação. Confiando no Teu amparo agora e sempre, pedimos permissão para iniciar as atividades. Meus amigos, vão me permitir retirar a máscara? Estamos aqui numa distância de segurança. Bem, como eu disse, nós vamos iniciar então contextualizando o Evangelho de Mateus. Eu vou falar sobre alguns aspectos gerais. Quando a gente pega a Bíblia, às vezes a gente não tem muito tato com ela, não tem muito tato como é que funciona, quais são as nuances bíblicas e tal, e às vezes a gente fica um pouco perdido quando a gente pega a Bíblia, não é? A gente pega a Bíblia, é um calhamaço gigante, tem mais de 2.000 páginas, não é assim? 66 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, sendo 4 evangelhos, 14 cartas de Paulo, mais o Apocalipse, mais as cartas universais. É muita informação. Então eu vou esmiuçar um pouquinho do Evangelho de Mateus, especificamente, para a gente poder se situar e se sentir um pouco mais à vontade quanto a essa questão do que significa a bem-aventurança da pacificação. Certo? Então, assim, um aspecto geral do Evangelho de Mateus. Ele é o mais longo, se você for olhar dentro dos 4 evangelhos, ele é o maior dos 4 evangelhos. Ele é o que contém mais descrições sobre a vida do Cristo. Ele é mais detalhado, tem muitos acontecimentos. Ele funciona num modo de narrativa e discurso, relato e discurso. Então ele relata um fato que Jesus fez, que aconteceu com ele, e depois ele relata um discurso de Jesus para o povo. É basicamente nesse formato que Mateus trabalha. Qual que é a didática dele? Ele é o mais didático de todos. Ele é o mais claro de todos os evangelhos. Quando a gente lê Lucas, por exemplo, quando a gente entende, por exemplo, Mateus, Marcos e João, eles eram judeus, eles eram hebreus. Lucas era grego, vinha de uma religião politeísta. Então, ele escreve de uma forma muito mais rebuscada do que Mateus. Mateus ele tem um público específico que ele escreve o evangelho dele, que é o público judeu, os hebreus daquela época. Ele foi escrito mais ou menos entre o ano aí de 80 a 98 depois de Cristo, lá no século I. Tem muito tempo. O Evangelho de Mateus foi escrito em grego. É interessante nós pensarmos isso. Jesus falava em aramaico. E ao mesmo tempo, os hebreus falavam também
o hebraico, que era uma língua dos judeus naquela época. Olha o esforço que Mateus fez para poder escrever, exprimir as palavras do Cristo para o grego. Por que ele escreveu para o grego? Porque dessa forma ele alcançaria um número de pessoas muito maiores para poder entender a palavra do Cristo. Essa era a finalidade de Mateus inicialmente. Falei dos destinatários, ele escrevia para os judeus. E o ponto de vista dele, qual que é? O ponto de vista de Mateus. Ele, ao lado do evangelho, quando a gente pega os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. O que significa sinótico? Às vezes a gente ouve essas coisas, alguém falar isso por aí, não é? Esse evangelho aqui é um evangelho sinótico. O que significa evangelho sinótico? Ele é escrito sobre um mesmo ponto de vista. Então, quando você lê Mateus, lê Marcos e lê Lucas, você acha muitas partes que são iguais nos três, porque eles escreveram de um mesmo ponto de vista. Certo? Localização, geolocalização, não sei de onde que isso foi feito. O Evangelho de Mateus registra a vida de Jesus na Galileia. Hugo, onde é que é a Galileia? Quando você olha o mapa de Israel, a Galileia é a parte norte, onde tem o Lago do Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. É ali, ele relata a vida de Jesus ali. Já o de João relata a vida de Jesus em Jerusalém. Então, esses são alguns conceitos básicos. Hugo, por que você está me falando isso? O que isso tem a ver com a bem-aventurança da pacificação, a paz que Jesus está ensinando? Eu vou chegar lá. Estrutura básica. Mateus fala assim, genealogia, já viu aquela genealogia gigante? Fala assim, Jesus, filho de José, de Davi, de Salomão, não tem assim? Gigante? Genealogia, nascimento, pregação de João Batista, prenúncio de Jesus, né? Falando que Jesus ia chegar. Depois tem a missão dele na Galileia, quando ele prega, faz o sermão da montanha. É aqui que nós vamos falar um pouco sobre a bem-aventurança. Depois tem a missão dele dentro de Jerusalém e, por fim, a paixão, a morte e a ressurreição dele. Esse é o esquema geral do Evangelho de Mateus. E qual que é o perfil de Mateus? É interessante a gente entender isso, para a gente poder também entender a bem-aventurança da pacificação. Mateus, que é chamado também de Levi, nos evangelhos de Marcos e de Lucas, ele é chamado de Levi, ele era um publicano. Sabe o que é um publicano? Um coletor de impostos. Muitas vezes odiado pelos judeus. E é interessante a gente falar isso, sabe por quê? Porque quem coletava impostos naquela época, normalmente tinha uma condição financeira um pouco melhor do que o restante das pessoas. Então, intelectualmente e financeiramente falando, Mateus, esse evangelista, esse que tem o evangelho de Mateus, ele era uma pessoa de condições intelectuais e monetárias, de dinheiro. E a obra dele é carregada de referências, ao Antigo Testamento. Então ele vive fazendo, o que é a grande marca do evangelho de Mateus? Para a gente entender essa bem-aventurança. Ele é uma grandiosíssima ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E isso é muito interessante, porque ele resgata o tempo inteiro a ideia de que o Cristo está cumprindo as palavras dos profetas, os profetas eles eram do judaísmo. Então ele escreve esse evangelho com esses aspectos. Olha que interessante a construção do evangelho de Mateus. Vou citar um pouquinho, quem que eram esses profetas que ele faz essa ponte? Isaías. Olha para você ver, olha o conceito. Isaías 7,14, ele fala assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Deus conosco. Mais à frente um pouco, adoro essa passagem, Isaías 9,6, ele fala assim, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Uma passagem maravilhosa. Mateus resgata esses conceitos. Dentro do evangelho dele, Jesus está o tempo inteiro resgatando as velhas tradições do judaísmo, dizendo o seguinte: eu não vim aqui para derrogar essas leis. Hugo, até agora você não falou da bem-aventurança da pacificação. Quando a gente olha na bem-aventurança, qual que é a grande questão da bem-aventurança de Mateus? Vocês já olharam o evangelho? Tenta achar as bem-aventuranças dentro do evangelho de Marcos. Você não vai achar. Tenta achar dentro de João. Você não vai achar. Tenta achar dentro do de Lucas. Você vai achar uma pequena parte que é descrita de uma forma diferente da de Mateus, lá no capítulo 6 de Lucas. Ele nem fala que é sermão da montanha, é o sermão da planície. Ele dá até uma significação diferente. E aí a pergunta que fica é a seguinte: por que que as bem-aventuranças, e nesse caso inclusa da pacificação, marca tanto Mateus? Vou contar uma história para vocês sobre o capítulo 11 da obra Boa Nova. A obra Boa Nova, ela foi escrita pelo espírito Humberto de Campos. Um espírito desencarnado, certo? Sem corpo físico. Ele acessa os arquivos espirituais sobre os relatos de Jesus aqui na Terra. E a partir disso, ele tem uma série de informações mais robustas sobre o que aconteceu naquela época, para nos poder dizer por que as bem-aventuranças estão tão bem detalhadas dentro do Evangelho de Mateus. A história é mais ou menos o seguinte, eu vou resumir para vocês, obviamente. Mateus, publicano, logo depois, o que aconteceu lá? Logo depois da pronunciação de João Batista sobre Jesus e tal, aí João Batista é preso, etc. Jesus se aproxima mais do povo, começa a fazer algumas curas. Antes um pouco do Sermão da Montanha, o que acontece? Mateus está na casa dele. E naquela época eles eram muito procurados por pessoas, porque eles eram conhecidos, por fazerem curas também, por orientarem a Boa Nova. Então as pessoas estavam se mobilizando nesse sentido. E 3 pessoas procuram Mateus, também chamado de Levi, o publicano, na casa dele. Eles chegam lá e falam assim: Mateus, estou sabendo que você é apóstolo do Senhor, né? Tal. E nós viemos aqui procurar você porque nós estamos sabendo que nós podemos contribuir na obra do Senhor. Nós viemos aqui para poder ajudar o Messias, né, o Jesus, a edificar o reino dos céus. Nós estamos sabendo que o reino dos céus chegou. Aí Mateus fala assim, olha que interessante, Mateus vira para eles e fala assim: olha, mas como que vocês vão ajudar alguma coisa? Você é aleijado. Vós me tem problemas com a família, nem a sua família não te aguenta. Como é que você vai conseguir erigir alguma coisa aqui? E por fim, você tem problemas, além da família, tem problemas consigo mesmo e outras coisas mais. Como é que vocês vão conseguir ajudar o mestre a erigir o reino dos céus aqui na terra? Não, vocês podem voltar, não precisa de vir aqui não. A boa nova não é para vocês. Mateus fala isso para eles. Eles ficam cabisbaixos, chateados, pegam suas coisas, coxos e mancos, se apoiando uns nos outros e vão embora. Mas eles sabiam que o mestre falaria no final daquela tarde, nas margens do Tiberíades. Antes do mestre ir para as margens do Tiberíades, no fim daquela tarde, Jesus chega ali no meio da tarde, na casa de Mateus, logo depois desse acontecimento que Mateus havia falado, com aqueles 3 indivíduos e os desmotivados. Aí Jesus chega, e aí Mateus, até de uma forma empolgada, vira para ele e fala assim: ó senhor, vieram 3 pessoas aqui dizer que gostariam de ajudar na edificação da tua obra aqui na terra. Mas eu dispensei eles.
Ele fala até meio sorrindo, né? Eu dispensei eles. Porque eles são coxos, são mancos, eles têm problemas consigo mesmo, são sofredores, eles não vão ajudar em nada. Aí ele olha para os companheiros dele, ele estava fazendo uma referência a pessoas humildes. E os companheiros dele, os apóstolos, Pedro, Tiago, André, eram pescadores. Ele fala assim, eu até entendo os pescadores, né? Os pescadores, né? Nossos colegas aqui são pessoas fortes, têm o seu valor dentro do mundo. Mas aqueles coxos e mancos lá que vieram aqui não vão ajudar em nada. E Jesus repreende Mateus prontamente. Ele repreende dizendo o seguinte, vou ler para vocês. Ele fala assim, Levi, nós precisamos amar e aceitar a colaboração daqueles que são vencidos no mundo. Porque se o Evangelho é a nova notícia, é a boa nova, como não há de ser uma mensagem divina para todos os que estão tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, não. Quem está feliz, quem está com posses materiais, quem a vida está tudo certo, fisicamente falando, não precisa de consolo, não precisa de ensinamento dessa natureza. Você já observou algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação do que é de defender o fruto da sua vitória material? Ou seja, aqueles que têm sucesso na vida material, você já viu eles fazerem alguma coisa pelos outros? Você já viu ele trabalhar em prol daqueles que mais sofrem? Digo, de forma verdadeira, não estou falando para poder fazer propaganda, não, de forma verdadeira. E Mateus fica um pouco chateado. Ele fala assim, Senhor, mas minhas observações foram só no desejo de apressar a supremacia do Evangelho para aqueles que estão governando o mundo. E Jesus vira para ele e fala assim, quem governa o mundo é Deus. Nós não podemos abrir mão de consolar aqueles que estão dentro dos problemas da vida, deserdados da esperança. É esse basicamente o panorama das bem-aventuranças. E aí, logo depois desse acontecimento, Mateus fica chateado, repreendido por Jesus. Jesus vai e faz o sermão da montanha na beira do lago Tiberíades. Mateus compreende isso. E aí ele vai de encontro àqueles três que ele havia repreendido e fala assim com eles, meus irmãos, obrigado, estou aqui para poder conviver com vocês aqui, me perdoem por o que eu falei. E aí Jesus vem e bate nas costas de Mateus, né, de forma muito educada, e diz assim, eu estou muito feliz por você, Mateus, porque feliz é aquele que compreende a palavra do Senhor e a coloca em prática. Está vendo por que a bem-aventurança está de forma tão detalhada dentro do Evangelho de Mateus? Porque ele mesmo tinha uma necessidade muito grande e muito forte de compreender toda a extensão dos fundamentos que o Cristo estava fazendo. Dito isso agora, nós vamos falar especificamente o que é a paz que o Cristo falou. Bem-aventurados os brandos, os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pessoal, tem gente que coloca a promoção da paz com um olhar material. Não é assim que nós fazemos? Eu falo assim, eu vou ficar em paz quando eu tirar férias. Eu vou ficar em paz quando eu me aposentar. Eu vou ficar em paz quando me afastar desse local que contém pessoas tão odiosas ao meu coração que me ofendem diuturnamente. Então nós ligamos o conceito de paz a distanciamento social. Nós ligamos o conceito de paz, fazemos uma remessa do conceito de paz a questões materiais. Mas não era isso que o Cristo estava falando. O Cristo se referia ao verdadeiro pacificador, aquele que compreende os seus irmãos, aquele que aceita a paz, que ama e promove ativamente, estabelecendo harmonia mesmo entre os seus inimigos. Interessante esse conceito de paz do Cristo. Mas ele ensina uma coisa um pouco mais profunda que isso. Ele mostra para nós que nós devemos nos desprender, ou seja, nos retirar
dos conceitos de ilusão do mundo que nós temos. Temos que nos retirar dos conceitos de ilusão. Que ilusão? Ilusão material, ilusão também emocional. Sabe por quê? Porque o poder temporal, ou seja, o poder que você tem hierárquico sobre as pessoas, as posses materiais que você tem, os destaques no grupo quando você é reconhecido por alguma ação, a disputa pelos bens, né? Aquela aventura incessante para poder alcançar as riquezas, às vezes de forma até nefasta. Nada disso preenche a sua necessidade emocional. Porque a paz que o Cristo se referia, ela está relacionada justamente a retribuir o mal com o bem. E isso não é uma tarefa fácil. O que é ser pacificador por Cristo? O que é a bem-aventurança, o fundamento do reino dos céus que o Cristo está falando? Oferecer compreensão a todos aqueles que são os mais difíceis de ser amados. Isso é a paz que o Cristo estava se referindo. Nossa, Hugo, mas que conceito difícil, não é? Como que eu vou oferecer paz para a pessoa que está me ofendendo, que está me retirando do sério, por assim dizer, de uma forma mais vulgar? As pessoas acham que a paz, que as virtudes que o Cristo ensinava, elas são como se fosse um buquê de flores. Você pega o buquê de flores e joga para as pessoas, não é assim? Você pega a rosa e te dou a rosa. Eu lanço esses conceitos de virtude para as pessoas. Nós temos que nos lembrar, sabe o quê? Que a paz que Jesus ensina, ele é um jardim que tem que ser cultivado diariamente. A minha paz, ela não depende do outro, ela depende só de mim, do meu esforço próprio, da compreensão de que o mundo me trará problemas. Mas a forma como eu posso me comportar diante desses problemas, oferecendo compaixão, oferecendo conciliação, oferecendo também resignação da minha própria parte por tudo aquilo que eu não posso modificar. Essa é a verdadeira paz. Não é férias, não é distanciar-se daqueles que estão me fazendo mal, é conviver com eles e não entrar no âmbito de vibração deles. Essa é a verdadeira paz. Bom, sendo um pacificador na prática, como eu posso ser um pacificador no dia a dia? Emmanuel é um espírito que nos dá uma série de instruções por meio do nosso amado Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, em livros diversos. Esse aqui é um dos livros dos quais ele dá uma instrução. Como que eu posso ser pacificador? Como que eu posso ser brando? Como é que eu posso colocar esse ensinamento do Cristo na minha vida de forma prática? Ele fala assim: respeitar as opiniões alheias. Por quê? Porque quando eu respeito a opinião alheia, eu me coloco no lugar do próximo. Sei ver a vida de um ponto de vista diferente, porque nem todas as coisas são como eu quero, como eu desejo. Na verdade, a maioria das coisas não acontece como eu quero. Acontece como Deus deseja. Ele coloca a vida à minha frente. Sou eu que tenho que trilhar o caminho. A forma de trilhar é de acordo com o meu pensamento. 2, me colocar na posição do companheiro em dificuldade. Você sabe o que a outra pessoa está passando? Eu não sei. Não sou ela, não estou dentro da mente dela. Por quê? Principalmente porque eu posso ser útil para ela. Às vezes a pessoa quer ser só ouvida. Às vezes a pessoa que ela quer descarregar talvez todo o lixo mental em cima de você, mas justamente porque ela está carente de ser ouvida. E isso é ser pacificador. Isso é selar as discórdias.
calar as referências impróprias e destrutivas. Quantas vezes nós falamos mal dos próximos, não é? Quantas vezes nós levantamos a nossa palavra em desfavor dos nossos irmãos? São muitas vezes. Mas nós temos que lembrar o seguinte: nós também temos dores, nós também temos provações. Todos nós podemos hoje estar falando do nosso irmão, falando mal dele, e amanhã nós podemos, no mesmo caminho, nos encontrar numa mesma condição. Essa é uma realidade muito, muito próxima de todos nós. Cultivar o prazer de servir. Número 4. Por quê? Semear o amor, trabalhando em prol dos próximos. Amigo e inimigo. Não duvidar do bem, de que as coisas vão melhorar. Isso é ser pacificador. Me resignar diante dos problemas da vida. Não reclamar. Muitas vezes nós somos atingidos por problemas diversos. E a única coisa que nós fazemos é reclamar. Só que reclamação não retira ninguém do lugar em que está. Só agrava a situação. Então, será essa a paz que você quer para você? A verdadeira paz está em colocar, principalmente, a certeza de que a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, ela não se constrói sozinha e espontânea. Nós temos que trabalhar isso diariamente. Lembra do buquê de rosas que eu falei? A paz, ela não é buquê de rosas para poder ser jogado, de rosas para poder serem presenteadas. Ela é um jardim que nós podemos cultivar no dia a dia, para que nós tenhamos uma maior tranquilidade e que os nossos corações possam estar irmanados com o príncipe da paz, que é o nosso Mestre Jesus. Nós encerramos por aqui hoje. É só uma breve informação sobre o Evangelho de Mateus, quais são os entendimentos do Cristo sobre a paz e depois uma parte prática de como colocar a paz nas nossas vidas, compreendendo, perdoando, nos achando em maior cuidado quanto às nossas próprias reclamações, ter prazer de servir, dentre outras coisas mais. Nos encontramos em breve. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos para o nosso Mestre Jesus, para que nós possamos ir em paz, carregar essa paz conosco. Mestre amado Jesus, estamos aqui reunidos e agradecemos pelos ensinamentos que nos foram dados hoje, sobre a paz dentro dos corações, sobre a tranquilidade para com as circunstâncias da vida. E assim, Senhor, solicitamos a Ti, após esses ensinamentos bondosos, a permissão para ir para as nossas casas em paz, com tranquilidade, e que possamos estar todos irmanados na Tua brandura de Teu coração. Confiando no Teu amparo agora e sempre, pedimos permissão para encerrar a nossa palestra de hoje. E que assim seja, que estejamos todos em paz.